Bom dia. Bom dia. Vou começar o shiur dizendo de que quem quiser patrocinar um shiur, Baruch Hashem, cada vez mais pessoas estão escutando, desfrutando, aproveitando, crescendo no seu judaísmo, e dedicar um shiur para a elevação da alma de alguém, para a cura de alguém, é uma maneira de incentivar e propiciar que mais gente possa também desfrutar desse trabalho. A gente terminou falando sobre as 4 parshiot que eu preparo, Purim e Pesach. Vamos agora entrar nas halachot do mês de Adar, que é o mês que a gente já entrou. Então, queria começar falando sobre a alegria desse mês. Eu não vou falar hoje especificamente sobre como a gente chegar na alegria, mas a Guimará fala pra gente, Meshinichnas Adar, Marbim Besimcha. Quando entra o Adar, nós aumentamos em alegria. É uma ordem que eu confesso que para mim não é algo fácil. Você simplesmente se sentir alegre ou falar, chegou Purim, eu estou alegre. Mas nós temos que nos dedicar para isso. Eu vou tentar pelo menos dar algumas explicações e talvez algumas ferramentas que vão nos ajudar a gente entrar no espírito de Adar. E aqui vem a primeira halachá, sobre ela que eu quero focar, que um Yehudi, que ele tem um julgamento com um não-judeu, ele deve tentar fazer com que esse julgamento seja no mês de Adar, porque o mês de Adar, o Mazal, ele é forte, ele é bari, ele é saudável, e a gente vai, Bezrat Hashem, ter sucesso. Então vamos tentar entender isso, porque imagina que teu advogado, ele liga, e ele fala para você, olha, o julgamento finalmente, que demora bastante, ficou marcado, o dia está chegando, mas eu decidi desmarcar. E eu marquei para daqui 6 meses. Porque eu consultei os astros, o horóscopo, e eu vi que não é um bom dia para a gente, então vamos adiar mais 6 meses. Você vai falar que esse cara pertence ao manicômio, ele precisa ser internado, você dispensa ele e contrata outro advogado, sim ou não? Mas quando está na Alahá, você fala, normal, já ouvi dizer. E no ano que tem 2 Adar, o período é maior. O período é maior. Espero que você não tenha tantos julgamentos assim, 60 julgamentos. A coisa deve estar brava. Tanto processo. Mas a pergunta é: que história é essa? Especialmente que a gente sabe que em Mazal Israel não existe sorte para o povo judeu. Nós estamos acima dos Mazalot. Então, o que significa isso e o que isso implica para nós? Espero que a maioria das pessoas não tenham nenhum processo que eles tenham que resolver. E se tiverem, Bezrat Hashem, que ganhem bastante, que ganhem 100%. Mas o que significa isso? Que impacto isso tem para o nosso dia a dia? Para a maioria de nós, espero que não tenham nenhum. O que isso significa? Você deixa para o mês de Adar, é uma coisa parece um pouco aleatória, deixar assim as forças do Mazal, a gente não está sujeito a essas forças. Essa é a pergunta. Então vamos começar com o primeiro tema. O primeiro tema foi que o mês de Adar é um mês que você aumenta em alegria. A linguagem que o Talmud usa é que da mesma maneira que nós diminuímos em alegria, quando? Em que época que a gente diminui de alegria? Mês de Av, o mês de Av. Tammuz começa as 3 semanas, mas a linguagem do Talmud fala quando entra o mês de Av a gente diminui. Então uma linguagem curiosa, fala da mesma maneira que a gente diminui em alegria quando entra Av, nós devemos aumentar a alegria quando entra o mês de Adar. Por que o mês de Adar? Então, o comentário que nossos sábios dizem é porque tem Purim e Pesach. Pesach em que mês? Nissan. Então, próxima pergunta é, primeira pergunta que eu fiz, por que o mês de Adar? E a justificativa é porque tem Purim e Pesach. Pesach está em Nissan. Pesach não está em Adar. Então, parece que está querendo colocar uma coisa que não tem nada a ver. Por que o mês inteiro? E o que tem esse mês inteiro? Você vai dizer, Purim é um dia bom. Maravilha. Mas o mês inteiro? Então, a explicação cômica, que tem um fundo de verdade, é de que o Aman, ele está escrito que ele queria leashmid, larog, ulabet, et kol hayodim, minar ve'adzaken beyom echad. Ele queria, Deus nos livre, destruir homens, mulheres e crianças
em um único dia. Se o rei Ahasverosh dominava sobre 127 países, como que deveria ser a programação de uma solução final do aleno para conseguir fazer tudo em um único dia? Qual que é a pressa? Mas o Haman, ele sabia que quem mexe com o povo judeu, ele conhecia a história, acaba virando culinário. Paró virou Kneidalach, virou matzah. O Haman acabou virando Osnei Haman. O Antíochos, os gregos, acabaram virando, como eles eram muito ligados com o corpo, então para garantir que a gente não está preocupado com o corpo, a gente faz bastante fritura, colesterol altíssimo, e a gente frita os sonhos e latkes, etc. Então ele estava com medo que ele ia virar culinária. Então ele falou, se é para eu virar culinária, que seja um dia de festa e não 7 dias, vamos supor, ou 8, como que é, Pesach, Sukkot, Hanukkah, 8 dias. Então deixa eu fazer em um dia. Se der errado, pelo menos que eles vão celebrar um dia só. A gente diz para o Haman, seu plano deu errado de todas as formas. Primeiro, que você não conseguiu aniquilar. A gente acabou com nossos inimigos. Segundo, que a gente não vai celebrar um dia só. A gente vai mostrar para você que a gente vai tornar um mês inteiro um mês de alegria. Então você realmente falhou. Então a gente celebra o mês de Adar, e como o Henrique falou, quando é o mês, ano bissexto, você tem 2 meses, 60 dias de alegria para poder realmente se vingar do Haman. Mas a explicação agora um pouco mais aprofundada. Por que o mês inteiro? Então dizem nossos sábios que Haman, ele era um homem extremamente sábio. Não somente do conhecimento mundano, mas também do conhecimento espiritual. E ele sabia que as ferramentas e as armas para ele lidar com o povo judeu não seriam apenas armas, Deus nos livre, físicas. O que ele precisava lutar era primeiro contra a nossa força espiritual. Assim como o Bilam, o Balak, eles perceberam que não vai ser com a força da espada, sim, eles tentaram contratar alguém que usasse a força da boca, para ele poder lutar contra o nosso povo. Então Haman, ele fez um Purim. O que quer dizer Purim? Ele fez um sorteio. E ele foi pegando todos os meses, e ele sorteou, e ele queria ver qual mês que era o mês adequado. E quando ele sorteou e saiu o mês de Purim, ele falou, que bom. Não o mês de Purim, ainda não era Purim, o mês de Adar. E ele falou, que bom, porque nesse mês, no dia 7 de Adar, faleceu o maior líder deles, o maior de todos os profetas, Moshe Rabbeinu. Ele tinha nascido também, Adar. Ah, diz o Henrique, só que ele não sabia, e aqui eu vou ler as palavras dos nossos sábios, que no 7º dia de Adar ele faleceu, e no 7º dia de Adar ele nasceu. E aí está o nome Purim, que tudo começou a partir desse erro técnico dele saber do falecimento, não saber do nascimento, e aí isso acabou dando tudo errado. Então partiu do princípio errado. E por isso o nome Purim al Shem Apur, que foi esse sorteio que ele fez. Então, a gente já tinha feito a primeira pergunta, por que o mês inteiro? Comecei a responder, ainda não terminei. Depois, perguntei por que Purim e Pesach. Pesach está fora da conta. E agora a pergunta sobre essa passagem do Talmud é a seguinte. Vamos supor que ele nasceu no mesmo dia. Tá bom, mas ele morreu. Quando ele morreu? Terminou. Tá certo? Terminou. Quando alguém falece, significa que a força dele espiritual aqui nesse mundo, a missão dele terminou. Então mesmo que ele nasceu. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como que ele não sabia que ele não nasceu? Se ele estudou tanta Torá assim, tanta história, a ponto de saber dos meses judaicos, para saber que dia faleceu Moshe, provavelmente ele também sabia o dia que Moshe nasceu. E tudo isso não está escrito claramente na Torá, mas são deduções que nossos sábios apontam para a gente, fazendo cálculo de quando ele nasceu, de quando ele foi jogado no Nilo, e a mãe dele engravidou, que ficou 3 meses em casa, e etc. Tudo isso você chega nesses cálculos de quando ele nasceu e de quando ele faleceu. Então, se o Paró estudou a Torá, ele nos deu pela metade. Então ele sabia a história. Então, como que ele sabia de uma e não sabia da outra?
E a última pergunta, que as palavras nossos sábios são precisas, ele falou o seguinte: ele não sabia que no 7º dia de Adar ele faleceu e no 7º dia ele nasceu. Qual acontece primeiro, geralmente? Ah, obrigado. Então ele deveria falar, ele não sabia que no 7º dia ele nasceu, além dele falecer. A ordem que nossos sábios colocam, que ele faleceu, tudo bem, era a informação que ele tinha, mas ele nasceu, está ao contrário do que geralmente, quando você vai descrever o nascimento depois do falecimento. Então, vamos agora explicar essa passagem que é muito bonita, muito interessante. O que o Paró, ele não sabia? Um Yehudi, primeira coisa, ele não termina com seu falecimento. Um tzadik, mais ainda. Moshe Rabbeinu, mais ainda. Moshe Rabbeinu, ele nasce quando ele falece. Uma linguagem muito simples. Comentei, não faz muito tempo atrás, de que Moshe Rabbeinu está muito mais vivo que todos nós. Todos os dias ele está sendo estudado, comentado, tentando entender o pensamento de Moshe, as palavras de Moshe, a Torá de Moshe. Moshe Rabbeinu, ele começa a viver depois que ele fisicamente falece. A Torá que ele nos deixou, o legado que ele nos deixou, um tzadik, ele não respira oxigênio, ele respira emuná, ele transpira ensinamentos, ele transpira confiança, fé em Hashem. Esse é o tzadik, especialmente Moshe Rabbeinu. Então, o amado que ele não conhecia não é no calendário, que dia que ele faleceu, que dia que ele nasceu, não era uma questão técnica. Ele não conhecia a força do povo judeu, assim como até hoje muitas pessoas ainda estão tentando, tentando acabar com a gente, que agora a gente vai conseguir, e não conhecem a força do povo judeu. Bilam, ele tentou mostrar para Deus a fraqueza do nosso povo. Quando ele ia lá tentar amaldiçoar nosso povo, ele tentava pegar num ângulo onde ele olhava algo que futuramente o povo ia pecar, tentar despertar a ira de Hashem, tentando de algum jeito, mesmo espiritual, e Hashem fala, esse é meu povo, eu amo ele, você não vai conseguir. Moshe Rabbeinu pode ter falecido, mas especialmente Moshe Rabbeinu, que ele viveu uma vida redonda, miyom leyom, que Hashem ele preenche os dias do tzadikim perfeitamente, 120 anos redondinho, nasceu e faleceu no mesmo dia, ele completou a sua missão, mas o tzadik ele não vai embora, ele deixou Yoshua, ele deixou a Torá pra gente, e ele continua cada vez mais forte. Então o que ele não entendia ele até sabia a data do aniversário, só que ele não sabia o que significa o aniversário, o que significa o falecimento, especialmente para um tzadik. Para um judeu, a vida espiritual fala muito mais alto que a vida física. Então, quando ele nasceu, é o potencial dele espiritual que veio aqui para esse mundo, e ele continuou ainda mais forte no dia que ele faleceu. Vamos voltar para o erro dele. O erro dele qual foi? Ele não sabia que ele faleceu, mas ele também nasceu, etc. Quando ele tirou esse mês, ele falou, que bom, esse é um mês bom. Esse é o mês que terminou a vida de Moshe. Mas, na verdade, o nascimento de Moshe, ele é o início do quê? Se nasce o Salvador do povo judeu, o que vai acontecer no final da história? 10 pragas, vai sair do Egito. Como chama essa festa? Pesach. Lembra que eu falei que essa festa, esse mês, é celebrado por Purim e Pesach. Como Pesach? Pesach é em Nissan. Sim, mas a festa de Purim, a festa de Pesach só existe graças à sorte, à grandeza do mês de Adar, que lá nasceu Moshe. Essa é a grande salvação. A salvação ela foi semeada. Você só foi colher muitos anos depois, 80 anos depois que ele nasceu, que ele foi salvar o povo judeu e as 10 pragas, etc. Mas o nascimento de Moshe, que essa é a força para tudo, é o motor para tudo, isso aconteceu quando? No mês de Adar. Por isso a gente diz Purim e Pesach. Então ele não calculou tudo isso. Não saber o nascimento de Moshe significa que ele não calculou o que significa o nascimento de Moshe. O nascimento de Moshe significa a salvação do povo judeu. Então você pegou justamente o dia, o mês, aliás, que você achou que ele era o final, esse mês é o começo de tudo.
E esse erro dele foi o que acabou causando que essa força que nós temos com Hashem, ela foi revelada em Purim, com a salvação, e ela se estende a Pesach. Pesach, no calendário, ela vem depois de Purim. Mas cronologicamente, ela vem muito antes. E não só isso, ela começou quando? No mês de Adar. Por que então um mês inteiro ele é um mês auspicioso? Que esse era o mês que ele tinha escolhido. É o mês que nasceu o Moshe. A gente sabe, explicando um pouco melhor sobre os horóscopos. Então, acho que a melhor frase... Hã? Peixes. Adar é peixe. Sim. A melhor frase, não sei se é a melhor, mas em espanhol que se diz das bruxas... No las hay, pero... Não, no las creo, pero las hay. Então, é um paralelo para entender como que funcionam os mazalot. Os mazalot, da maneira mais simplificada que eu já vi, é o seguinte. Você olha para o céu e vê que tem nuvens pretas. O que significa? Vai chover. É certeza que vai chover? Não. Vai chover em algum lugar. Pero la preta não chove, quando fica branca chove. A Ok. certeza que vai chover Fica em algum branca lugar. porque, sim. Boa. Hã? A certeza é que vai chover em algum lugar. Não necessariamente. Também não é certeza. É. Também não é certeza. É uma indicação muito forte. Hashem, ele cria o mundo através de forças da natureza. Essas forças da natureza são alimentadas por anjos. Esses anjos são alimentados pelas letras da Torá. E Hashem está comandando tudo. Nenhum deles tem qualquer tipo de livre-arbítrio. São como um comando que Hashem dá para um computador, que não tem vontade própria como a IA. Ela literalmente faz o que Hashem quer. Mas ele criou um sistema. Parte desse sistema é o sistema solar, os astros, etc., aonde até os goim tinham certo conhecimento de astrologia, de poder até, algumas vezes, prever algumas coisas. O que quer dizer prever? É como a previsão do tempo. Acertam? Muitas vezes erram. Eles te dão uma previsão aproximada. Então, o Yehudi, se você olhar Avram nas estrelas, Deus não negou que Avram nas estrelas dizia que ele não vai ter filho. Deus falou, você está acima, elevou ele acima das estrelas, colocou dele uma letra a mais e falou, você não está sujeito, você não está preso a isso. Existe uma certa indicação. E a indicação de certos meses, vamos voltar para o mês de Av. O mês de Av é um mês, a gente sabe, com tudo que aconteceu na história e se repetiu ao longo, é um mês que ele não te traz muito mazal. O mazal ele está mais fraco. Claro que o Yehudi ele pode superar, e se acontecer que ele vai ter um julgamento em Tisha B'Av nasceu Mashiach. No mesmo dia, nasceu Mashiach. Então você consegue quebrar todas as barreiras. Mas, se você pode escolher, você tenta usar esse mês. Explicar ainda um pouco mais. Qual que é a nossa conexão? O que significa que a gente está acima, mas a gente está sujeito? É uma coisa, não faz muito sentido. Então, indo direto para uma das leis em relação a Purim, a pessoa tem que tomar álcool, preferência vinho, alguns fazem com vodka, até não saber diferenciar entre, não é entre Mordecai e Aman, entre Arur Aman e Baruch Mordecai, entre amaldiçoado Aman e Baruch Mordecai. Na Halachá diz o que significa isso. A pessoa tem que beber tanto até o ponto, depois não vai rezar vit, não vai conseguir fazer as outras mitzvot. O que quer dizer? Até antes, até um pouco antes. Uma explicação. Outra explicação que ele vai dormir, quando ele dorme ele perde a noção. A outra é que ele não vai conseguir fazer o cálculo do valor numérico dessas palavras, assim por diante. Mas independente de qual seja a explicação prática, de até quanto você tem que beber. Na Halachá você tem que beber um pouco mais do que está acostumado. O que isso significa? Como assim? Eu vou beber até não saber distinguir entre Aman e Mordecai? Isso é judaísmo? Eu achei que todo o intuito de Purim é saber o que é o bem e o que é o mal. O mal acabou, morreu, e eu estou celebrando Purim. Isso não faz sentido de nada. A resposta é a seguinte. Adeloyadá significa até que eu chegue na convicção sobre a diferença entre o bem e o mal, não uma convicção baseada unicamente no dat, no conhecimento, na lógica. Tem que ser um conhecimento visceral. Adeloyadá.
Você tem que chegar num nível que está acima do teu yediá, do teu conhecimento, das tuas convicções, das tuas ideias. Para você, bem e mal, o mal você toca, ele dá choque. O que eu quero dizer? Normalmente a gente precisa usar o raciocínio para a gente poder saber o que é certo e o que é errado. A pessoa que ela está intimamente conectada, um tzadik, ele não precisa do raciocínio para saber se pode ou não pode. Ele vê, aqui tem uma áurea positiva, aqui vou ficar longe, dá choque. Adeloyadá, até que ele não saiba, que não quer dizer você perder a noção, até que você chega no nível que você está acima da lógica. A lógica é importante? Sim. A Torá fala para a gente usar nossa lógica, nosso conhecimento, nosso estudo? Sim. Mas Purim é a mesma ideia que a gente falou sobre os astros. Os astros estão aí, eles têm a sua previsão, eles têm a sua indicação, eles têm. E normalmente as coisas seguem conforme estão prescritas lá. Purim, gente, que significa o sorteio. Sorteio significa uma ordem aleatória, mas não é aleatória. Hashem escolheu. Não foi que ele pegou aleatoriamente. Hashem colocou na mão dele o que ia sair certinho. Não foi baseado num critério matemático. Eu vou escolher tal mês. Foi aleatório. Porque Purim a gente tem que chegar nesse nível de conexão, entre aspas, aleatório. Não aleatório que as coisas acontecem no acaso. E sim aleatório no sentido que ele é muito além da nossa capacidade racional. Então essa é a ideia do mês de Purim. Falando de alegria, a alegria tem várias formas de a gente chegar em alegria. Tem várias formas. Pensar nas coisas boas que acontecem, agradecer a Hashem, tudo isso é muito válido e é autenticamente judaico. Mas o nível de alegria de Purim, do mês de Purim, a gente tem que chegar, é no nível justamente da gente conseguir se conectar com Hashem além da razão, além de qualquer lógica. A gente falou que um dos preparos que a gente faz para Pesach é para achar de Pará. A gente falou ontem que a gente se conectar com Hashem além da razão. Qualquer motivo que me deixa alegre é bom, mas a minha alegria vai ser proporcional àquele motivo. Ah, que bom, ganhei dinheiro. Ah, que bom, Baruch Hashem, minha filha casou. Hassidu traz um exemplo. Se alguém vem pedir para o cara, no dia que a filha está casando, vem pedir um dinheiro, o cara esvazia, às vezes pega um envelope que ele ganhou do casamento e já dá para o cara, tô feliz. Ele pega lá o garçom e começa a dançar com ele. A pessoa perde a noção. Peraí, você é um cara, você é normal? Você é um cara, tem o teu escritório, tem clientes, está aqui se comportando como um mexigne, porque a alegria dele sai, às vezes, dos limites. Isso é algo positivo. É algo positivo. Contanto que não seja abaixo da razão, e sim acima da razão, onde ele pratica uma bondade acima da razão, onde ele celebra o fato que ele é um Yehudi. Eu estou feliz que eu sou um Yehudi. Ah, mas você está com o teu banco, não está nas melhores condições. A tua saúde também talvez ainda não está como deveria. Talvez a situação familiar não está como precisava. Eu estou conectado com a Kadosh Baruch Hu, eu tenho tudo nas minhas mãos. Eu tenho absolutamente tudo. Concluí com a história que o Flávio contou no Shabbat, muito bonita, que alguém encontrou o Rav Levi Yitzhak de Barditchev, que ele estava dançando, era ele? Era Rav Zusha de Anipoli, ele estava dançando na sinagoga. E alguém chegou e falou para ele, que você está dançando? Passei agora na tua casa, tua esposa está numa situação de miséria, está sofrendo. Ele falou, por isso mesmo que eu estou dançando. Por quê? Você está fugindo de casa? Por que você está dançando? Ele falou, porque a minha esposa, ela olha para mim, fica esperando que eu vou trazer a parnassá. Coitada, ela vai sofrer. Ela está dependendo de um ser humano. Eu estou rezando aqui para Hashem. Olha com quem eu estou falando. Ele tem tudo, ele vai me dar tudo. Eu estou feliz da vida. Baruch Hashem. Se a gente olha para algo físico, que tem muita coisa que a gente pode agradecer, temos alegria. E a gente tem que buscar olhar as coisas boas, as brachot que Hashem nos deu. Mas sempre essa alegria vai ser proporcional, que eu vou colocar na balança. Olha, teve muita coisa boa, mas também a nossa alegria tem que vir da acima da razão. Essa é a verdadeira alegria. Alegria, o símbolo da alegria é quando você quebra todas as barreiras. Barreiras interiores nossas. Esse é o mês de Adar, essa é a nossa mitzvah, e com essa alegria a gente consegue garantir uma vida maravilhosa. Nunca na nossa vida você vai ter tudo perfeito, porque a gente vive num mundo, o mundo da limitação não vai estar perfeito enquanto o Mashiach não chegar. A maneira da gente viver feliz, verdadeiramente, é a gente se conectar com a nossa alma, além da razão. Tem muitos motivos para a gente ficar feliz, mas eles ainda são limitantes. Eu preciso ficar feliz com a nossa essência. Eu estou ligado com a Kadosh Baruch Hu. Eu tenho um pai que ele cuida de tudo. Ah, mas ainda está faltando isso, ainda está faltando aquilo. Ele está aqui do meu lado. Ele tem tudo que eu preciso. Ele está me dando a mão. Eu vou agradecer e, sem dúvida, com essa alegria, já celebrando, essa alegria Hashem vai trazer
e concretizar aquilo que ainda talvez não está perfeito na sua vida, Hashem vai materializar e trazer muita brachá, se Deus quiser. Então a gente, só para concluir, retomar as perguntas que eu falei, o mês inteiro, perguntei sobre o mês inteiro, perguntei sobre que história é essa de mazal, de sorte, a história do advogado, se a gente muda, se a gente não está sujeito à sorte, como funciona. Perguntei como pode ser que o Haman não sabia do falecimento, mas não do nascimento, e o que significa que ele nasceu no mesmo dia? Que diferença faz? A resposta é, um tzadik especialmente, todo judeu, mas especialmente o tzadik, depois que ele falece, ele começa a viver, a vida dele se expressa ainda mais, Moshe Rabbeinu está mais vivo do que nunca. Haman, ele não sabia, não da data, mas ele não sabia o significado do nascimento, especialmente que esse nascimento incluía a salvação do povo de Israel, que é a festa de Pesach. Isso acabou trazendo Pesach, e acabou trazendo muitos anos depois o próprio Purim, que o Purim significa sorteio. Sorteio significa uma coisa além da razão. Disso a gente veio para a alegria, que a verdadeira alegria é além da razão. Nós estamos acima dos os astros, eles são a previsão normal, digamos assim, mas o Yehudi, ele tem a força de se conectar além da razão. Assim como a gente deve viver no dia a dia, a gente vive seguindo a razão e a fé, mas a gente segue a razão racional para a gente poder ter o discernimento. Chega em Purim, a gente supera a razão e a gente fala, eu vou tomar, ou seja, vou me embriagar com Torá, com mitzvot, com conexão com Hashem, acima da razão, e isso vai se espalhar para o mês todo. Então, nós temos a alegria que ela se espalha para o mês todo, e assim a gente responde todas as perguntas, que a gente tenha, se Deus quiser, um Shabbat Shalom, um bom Purim, só muita brachá para todos. Chico, quando ele está alegre, nós estamos alegres. E quando nós estamos tristes, ele está triste. Como diz Arush. Sim.